Queridos irmãos e queridas irmãs, chegamos ao tema de pregação de hoje. O tema de pregação de hoje chama-se A Origem de Maria e de Jesus. A origem de Maria, a mãe de nosso Senhor Jesus Cristo e do próprio Senhor Jesus. Vamos conhecer a origem. Vamos falar um pouquinho de Maria, vocês vão recordar e muito. Isaías, capítulo 7, versículo 14. Deus falou assim: Eis que a jovem conceberá e dará à luz um filho. Ele porá o nome de Emanuel. Em Mateus, no capítulo 1, versículo 18 a 25, a palavra está escrita assim: Ora, a origem de Jesus Cristo foi assim. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José. E antes de passarem a conviver, ela encontrou-se grávida pela ação do Espírito Santo. Tudo isso aconteceu para se cumprir o que o Senhor tinha dito pelo profeta. Eis que a virgem ficará grávida e dará à luz um filho. Ele será chamado pelo nome de Emanuel, que significa Deus conosco. Em Lucas, capítulo 1, versículo 27 a 38, a palavra diz assim: A virgem se chamava Maria. O anjo entrou onde ela estava e disse: Alegre-te, cheia de graça, o Senhor está contigo. O anjo então disse: Não tenhas medo, Maria, encontraste graça junto a Deus. Conceberás e dará à luz um filho. Ele porás o nome de Jesus. Ele será grande, será chamado Filho do Altíssimo. E o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre sobre a descendência de Jacó, e o seu reino não terá fim. O Espírito Santo descerá sobre ti, e o poder do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Maria disse: Eis aqui a serva do Senhor. Faça-me em mim segundo a tua palavra. Amém. Queridos irmãos, todos vocês já conhecem essas passagens bíblicas, né? Falando sobre a doçura de Maria, da Virgem Maria, a jovem escolhida por Deus, para que no momento carnal, pudesse, através do Espírito Santo, pousar sobre Maria, fazer um grande milagre sobre Maria e conceber o Filho do Altíssimo, que seria dado o nome de Jesus, onde lá em Isaías foi anunciado desta mesma forma e se falou do nome Emanuel, Deus conosco. Todos vocês já conhecem, né? Então, Maria é a virgem pura, escolhida para ser mãe de Jesus no tempo carnal, onde Jesus viveu 33 anos. Amém? Vamos entender um pouquinho mais. E Maria ainda disse, hein? Olha o que Maria disse: Eis aqui a serva do Senhor, a serva, aquela que veio para servir a Deus, aquela que veio para servir ao Senhor Jesus, o Filho do Altíssimo. Faça-me em mim segundo a tua palavra, segundo a tua vontade, ó Deus Todo-Poderoso. Amém? Então, aí nasce Jesus e Maria é prometida a José, acaba casando com José, vivendo a vida de esposa com José. E aí foi crescendo Jesus, e depois Jesus aos 30 anos recebe o Espírito Santo, faz a sua caminhada, aos 33 anos ele é crucificado, é morto, sepultado, ressuscitou dos mortos ao terceiro dia. Sobe lá ao céu e recebe todas as glórias de Deus e todos os anjos dos céus. Assim está escrito na palavra de Deus. Mas e sobre Jesus? Qual é a origem de Jesus? Será que a origem de Jesus é somente quando Jesus nasceu de Maria? E depois ele ressuscitou? Será que a origem é só isso mesmo? Vamos entender a palavra de Deus? Porque até agora nós estamos falando do mundo carnal. Estamos falando do mundo carnal. Agora nós vamos falar sobre Jesus, mas no mundo espiritual. Vamos conhecer o mundo espiritual? Muitas pessoas não conhecem esse mundo espiritual, mas está escrito nas Sagradas Escrituras. Então vamos entender. Vamos falar um pouquinho sobre Jesus. No Evangelho de João, no capítulo 1, de versículo 1 a 4, o apóstolo João escreveu assim: No princípio era a palavra, e a palavra estava junto de Deus,
E a palavra era Deus. Ela existia no princípio junto de Deus. Tudo foi feito por meio dela, e sem ela nada foi feito de tudo o que existia. Nela estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Queridos irmãos, o apóstolo João está falando de Jesus. Está falando de Jesus. Prestem atenção novamente. Quando ouvir a palavra, escrito a palavra, troca por Jesus. Vocês vão ver o que acontece. No princípio era a palavra, era Jesus. E a palavra estava junto de Deus. E a palavra era Deus. Ela existia no princípio. Ela existia no princípio. Jesus já existia no princípio, junto de Deus, do Pai. Tudo foi feito por meio dela, por meio de Jesus, e sem ela nada foi feito de tudo o que existe. Nela estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Queridos irmãos, quem é a luz dos homens? Não é Jesus? Ele próprio não falou? Eu sou a luz dos homens? Eu sou a luz do mundo? Foi Jesus que falou, não foi? Então tá bom. No Evangelho de João, agora no capítulo 17, de versículo 4 a 5, Nosso Senhor Jesus falou. Uma oração tão linda que Jesus falou, conversando com Deus antes de ir para a cruz, antes de ser crucificado. Jesus falou assim: Eu te glorifiquei na terra, realizando a obra que me destes para fazer. E agora, Pai, glorifique-me junto de ti mesmo, com a glória que eu tinha junto de ti, antes que o mundo existisse. Vou repetir para vocês. Jesus falando para o Pai em oração. Eu te glorifiquei na terra, realizando a obra que me deste para fazer. E agora, Pai, glorifica-me junto de ti mesmo, com a glória que eu tinha, junto de ti, antes que o mundo existisse. Antes que o mundo existisse. Vocês estão entendendo, queridos irmãos? A glória que Jesus já tinha, que estava na presença do próprio Pai, antes do mundo existir. Antes de Maria existir, queridos irmãos. A carta aos Colossenses, carta de São Paulo, no capítulo 1, de versículo 15 a 17, o apóstolo Paulo escreveu assim para nós. Ele é a imagem de Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, no céu e na terra, os seres visíveis e os invisíveis, tronos, dominações, principados, potestades. Tudo foi criado por ele e para ele. Ele existe antes de todas as coisas, e nele todas as coisas têm consistência. Aleluia, queridos irmãos. Queridos irmãos, olha o que o Espírito Santo está me arrepiando aqui, queridos irmãos. Está me arrepiando, não sei se dá para vocês verem. Olha o que o apóstolo Paulo falou de Jesus, do Filho de Deus, o primogênito, o primeiro. Ele é a imagem de Deus. Jesus é a imagem de Deus invisível, o primogênito, o primeiro de toda a criação. Pois é nele, é em Jesus que foram criadas todas as coisas, no céu e na terra, os seres visíveis e os invisíveis, tronos, dominações, principados, potestades. Tudo foi criado por ele, Jesus, e para ele, Jesus. Entenderam, queridos irmãos? Jesus já existia antes do mundo ser criado. Tudo foi feito pelo próprio Senhor Jesus na presença do Pai e pela vontade do próprio Senhor Jesus, foi feito para ele próprio. Amém? Vamos entender mais um pouquinho. Na carta aos Hebreus, no capítulo 1, de versículo 1 a 3, o apóstolo Paulo também nos escreve. Hebreus, capítulo 1, versículo de 1 a 3. Muitas vezes, e de muitos modos, Deus falou outrora aos nossos pais pelos profetas. Nesses dias,
que são os últimos, falou-nos por meio do Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, e pelo qual também criou o universo. Ele é o resplendor da glória do Pai, a expressão do seu ser. Ele sustenta o universo com a sua palavra poderosa. Irmãos, olha o que o apóstolo Paulo nos escreveu, ouçam. Muitas vezes, entre muitos modos, Deus falou outrora aos nossos pais pelos profetas no Antigo Testamento. Falava através dos profetas, como o Salmo diz, o Salmo 2, que eu acabei de ler para vocês, tu és o meu filho, eu hoje te gerei. O próprio Deus falou para Jesus, tu és o meu filho, Jesus amado, meu primogênito, meu querido. Eu hoje te gerei, eu hoje te gerei. Salmos 2. Queridos irmãos, o que o apóstolo Paulo tornou a dizer, né? Muitas vezes, de muitos modos, Deus falou outrora aos nossos pais pelos profetas. Nesses dias, que são os últimos, falou-nos por meio do Filho amado, Jesus, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas. Todo o poder, toda a honra, toda a glória está na mão de Jesus, e pelo qual também criou o universo. Ora, irmãos, aqui está dizendo que Jesus criou o universo, criou o mundo, criou o céu e criou a terra. Paulo nos diz que Jesus, ele é o resplendor da glória do Pai, a expressão do seu ser. Ele sustenta o universo com a sua palavra poderosa. Amém, queridos irmãos? Queridos irmãos, eu quero explicar para vocês o seguinte. Quando a gente aprende errado, a gente só vai fazer coisa errada. Se o meu professor me ensinar errado, eu vou ensinar errado. Inclusive para os meus filhos. Um dia eu aprendi errado. Aí o Espírito Santo, que me acabou de arrepiar aquela hora, ele me ensinou o que é o correto. E o correto, queridos irmãos, está aqui, ó, nas Sagradas Escrituras. Está aqui nas Sagradas Escrituras, no Antigo Testamento e no Novo Testamento. Falando sobre a origem de Maria e a origem de Jesus, nós temos que entender o seguinte, que Jesus, ele foi gerado pelo próprio Pai, pelo próprio Deus, sendo o primeiro de todas as coisas, o primogênito. Isso antes do universo ser criado, antes da terra ser criada, antes dos anjos potestades ser criados. Então, quando Deus gera Jesus, e ele é o primogênito, o filho amado, que o próprio Deus fala, este é meu filho amado, escutai-o, e falou isso no Novo Testamento, queridos irmãos, toda a palavra que eu li para vocês, todas as palavras, está mostrando que Jesus já existia antes do universo ser criado, antes do céu ser criado, antes dos anjos ser criados. Deus estava na presença de Jesus, e junto com Jesus, Jesus criou tudo pela vontade dele, pela palavra dele. E foi falando assim, faça-se isso, faça-se aquilo, livro de Gênesis. Queridos irmãos, Maria veio milhares de anos depois, queridos irmãos. Veio o quê? Para cumprir a palavra de Deus do profeta Isaías, que de uma virgem nasceria o Filho de Deus, que seria colocado o nome de Emanuel. Para se cumprir as Escrituras e para salvar a humanidade, o Filho de Deus, Jesus Cristo, nosso Senhor, também chamado de Emanuel, Deus conosco, ele se fez carne e veio habitar e morar conosco. Mas para isso acontecer, queridos irmãos, ele teria que nascer humanamente, falando na carne, queridos irmãos, não em espírito, porque espírito já existia. O reino espiritual, o reino de Deus é todo espiritual. Mas no reino carnal, que nós hoje estamos vivendo, no mundo carnal, Jesus teria que nascer para salvar a humanidade, indo para a cruz, na crucificação, para derrotar Satanás. E isso vocês já sabem. Tá? Por isso ele ressuscitou dos mortos. Queridos irmãos, como Jesus nasceria carnalmente? Não teria que ter uma mãe?
teria que ter uma mãe. Todos nós nascemos de uma mãe, todos nós temos que ter um pai. Mas, queridos irmãos, nós temos que entender o seguinte: Jesus, o Filho amado, é santo. Ele é santo acima de todo. Ele é a face de Deus, a expressão de Deus vivo. Então ele não poderia nascer no pecado de Adão e Eva. Ele não poderia nascer de um casamento entre Maria e José. Porque Maria estava prometida em casamento a José, eles estavam noivos. Então, o que aconteceu? O anjo Gabriel anunciou a vinda do Espírito Santo, onde ia pousar sobre Maria, e a Maria iria ficar grávida de Jesus. Para aqueles 33 anos, Jesus vivesse na terra, na carne. Teria que ter uma mulher. E aí foi escolhido uma, lógico que foi escolhido uma. A mais bonita, a mais sincera, a mais honesta, a preparada, a virgem, uma jovem para ser escolhida, para ser mãe de Jesus no tempo carnal, queridos irmãos. Não no tempo espiritual. No tempo espiritual, Jesus já existia. Então, o Espírito Santo pousou sobre Maria e fez um milagre sobre Maria, no ventre de Maria, no útero de Maria. E nasceu uma criancinha e foi dado o nome de Jesus. E assim houve todos os seus 33 anos, Maria acompanhando Jesus até a crucificação. Então Maria foi mãe de Jesus? Foi. Ninguém vai negar isso. Maria foi uma boa mãe? Foi. Foi uma boa esposa de José? Foi. Maria é santa? É. Maria recebeu o Espírito Santo? Recebeu. Ela está no céu? Está. Mas nós temos que separar uma coisa da outra, queridos irmãos. Maria foi usada e ela própria se fala: eu sou a serva do Senhor. Faça em mim conforme a tua vontade, conforme a tua palavra. Queridos irmãos, Jesus veio para nos libertar da mão de Satanás. Tinha que passar pela crucificação. Quando ele volta para o céu, ressuscitado, todos os anjos dos céus ajoelham e adoram Jesus, conforme está escrito no Apocalipse de João, capítulo 5. A ele a honra, a glória, o poder, a riqueza, agora e sempre. Amém, amém. Está escrito, queridos irmãos. Queridos irmãos, o que eu quero dizer para vocês, que Jesus já existia no mundo espiritual e hoje ele volta para o mundo espiritual e Maria hoje está no mundo espiritual também. Então quem gerou Jesus não foi Maria, foi o próprio Deus. No Salmo 2. No Salmo 2 está muito bem claro. Tu és meu filho, eu hoje te gerei. Salmos 2. Agora, queridos irmãos, Jesus tinha que nascer humanamente. E nasceu. Agora ele não é mais carne. Como Maria também já não é mais carne, ela também já morreu. E José também não é mais. Então, queridos irmãos, hoje Jesus está reinando. Jesus é o Filho amado, todo-poderoso, o primogênito, querido de Deus, com todo o poder que Deus entregou na mão dele, para governar com o cetro de ferro, conforme diz o Salmo 2. Queridos irmãos, então nós temos dois momentos. O momento em que Deus gera Jesus no mundo espiritual, que esse é o verdadeiro, e depois, no segundo plano, para se cumprir a Sagrada Escritura, Jesus nasce no ventre de Maria, da Virgem Maria. Pois, portanto, queridos irmãos, Maria foi a mãe de Jesus no tempo carnal, mas lá no tempo espiritual, não. Porque lá não existe casamento e lá todos somos irmãos. O próprio Senhor Jesus falou sobre isso. No céu não existe casamento e lá todos são irmãos. Os espíritos de luz são irmãos. Os anjos são irmãos. E nós só temos um Pai, o Deus Altíssimo. E o Filho primogênito, o único primogênito, o primeiro, chamado Jesus Cristo, nosso Senhor. Vocês entenderam? Então, queridos irmãos, separem uma coisa da outra. Maria foi mãe, no tempo carnal. Jesus foi gerado por Deus e ele é Espírito e ele é o Rei dos Reis. Amém.